No estado nascente, os indivíduos sentem-se transfigurados. Vêem-se um ao outro com características do herói resplandecentes, mas são fragmentos de uma única fusão, personalidade não bem diferenciada e fundamentalmente, portanto, todos fungíveis. Nesta lava difusa, ardente, onde a individualidade se dissolve no coletivo, só depois se recortam as personalidades. Detenhamos-nos sobre este processo, no caso do enamoramento. No enamoramento, de início, nós não sabemos nada da individualidade, do concreto da pessoa amada. Sabemos que a amamos antes de saber onde mora, se tem irmãos ou irmãs, se tem pai e mãe, se é rico ou pobre, sã ou doente. Para lhe dar prazer, devemos conhecer os seus gostos, mas nós pretendemos dar-lhe prazer com nós próprios, com a nossa presença, com a nossa dedicação. Pensamos que apenas uma única coisa lhe interessa, o nosso amor, e, por isso, damos-lhe provas de como é grande. Por outro lado, aquilo que ela é está bem para nós. Porque é que não estamos nós bem como somos? Não nos preocupamos com as suas necessidades, mesmo os seus afetos não nos interessam. Se chegamos a conhecer-nos, comovemo-nos como no Werther, o amor de Carlota pelos irmãos. Considerámo-lo, porém, apenas como uma qualidade de Carlota. Logo, os irmãos não contam. Esta diferença vê-se muito bem na maneira como são escolhidos os presentes do enamorado e do amigo. O enamorado escolhe como presente uma coisa que, aos seus olhos, possa tornar a pessoa amada ainda mais desejável e bela. A primeira coisa que faz uma mulher apaixonada é mudar a sua maneira de vestir para agradar ao seu homem. A segunda é mudar radicalmente a forma de vestir do seu homem para que lhe agrade a si. Está apaixonada pelo homem como era ao princípio, mas já não o quer como era ao princípio. Com os seus presentes, mudou para o aproximar de uma perfeição que vai construindo na sua mente. Mas também o homem apaixonado procura, com os seus presentes, marcar ou exercer o seu poder sobre as belezas da sua dama. Nenhum dos dois namorados, basicamente, oferece qualquer coisa que já agrade ao outro. Não se preocupa em satisfazer os seus gostos. Dá de presente aquilo que possa contribuir para tornar o amado ainda mais desejável para si. Ao contrário, o presente que damos a um amigo, escolhemos-lo porque lhe agrada a ele, porque nos arriscamos a exercer o nosso poder com base nos seus critérios. Podemos, de certo, dar-lhe até qualquer coisa que não espere, que não conheça, mas sempre na hipótese de que se inclua nos seus interesses, nos seus gostos, que esteja de acordo com a sua sensibilidade. Para dar um presente a um amigo, nós devemos pensar nele como é, no que possa fazer dele, onde o poderá usar. Não o queremos fazer belo, atraente, desejável aos nossos olhos. Pomos-nos basicamente ao seu serviço. Não procuramos, como no enamoramento, pô-lo ao serviço de um ideal. Nós não procuramos intuir as necessidades cotidianas, as preocupações diárias da pessoa amada. Supomos dentro dela uma revolução completa, como acontece em nós. A pessoa que diz ao seu enamorado, não me compreendes, subentendendo que se ele não modifica os seus desejos habituais, não o ama. Porque o enamoramento é um abandonar dos desejos habituais, os infinitos desejos habituais a favor de um único desejo essencial. Quem ama preocupa-se apenas com aquilo que considera essencial. E o essencial não é a soma de todas as particularidades de que o outro é feito. A essência vem antes da particularidade. As particularidades assumem valores da essência. Nenhuma particularidade conseguiria que amasse aquela pessoa, e muito menos todas as juntas. Mas, se amamos, qualquer particularidade se torna bela. Ela, no fundo, é irrelevante. No enamoramento, o eu empírico perde valor em face do eu da fusão amorosa, quase totalmente separado daquilo que existia. O eu renasceu e a sua essência está no renascimento. O enamoramento diz, amemo-nos e o resto ser-nos-á dado em acréscimo. Se o amado está preocupado, o amante sente essa preocupação como um obstáculo. Enquanto estás comigo, não penses em mais nada, diz. Faz com que esta hora seja resplandecente como o sol. Deixa as preocupações mesquinhas e vulgares de lado. Não sujes com coisas banais aquilo que é, pela sua natureza, extraordinário. Não,
O enamorado não está disposto a meter-se nas roupas do outro, nem quer dar importância aos seus problemas. O amor procura superar, transcender aqueles problemas, seguir pelas regiões onde eles aparecem privados de valor. Na realidade, a meta do enamoramento não é satisfazer os desejos ou enfrentar os problemas de um indivíduo, mas fundar, aliás, uma nova sociedade. Tudo o que cria obstáculos ou embaraça é repelido ou ignorado. Só depois de a sociedade ser formada pode voltar o respeito pelo indivíduo tal como é. Só então a compreensão recíproca volta a ser essencial. Só depois, mais tarde, quando o par está construído, vem um lento processo de descoberta, de reconhecimento, de respeito pela pessoa singular, tal como é na realidade. O amor que regressa à sua essência procura satisfazer os desejos empíricos, concretos da pessoa amada. Procura aquilo que lhe agrada e afasta aquilo que não lhe agrada. Entra nas suas preocupações. A passagem do enamoramento ao amor é isto mesmo. O enamoramento, enquanto subsiste, torna o outro irreconhecível, tende à coletividade e impede o indivíduo a transcender-se na coletividade. Se continuamos a estar enamorados de uma pessoa, mesmo depois de anos de separação, continuamos a não saber aquilo que na realidade era e aquilo que verdadeiramente pensava. De um amor que não se consome no cotidiano, mas que foi truncado. Não sabemos nunca se o outro nos amava verdadeiramente ou se não. O enamorado nunca está seguro do amor do amado se o amado lhe não diz. Só quem não está enamorado pode perceber pelo comportamento, por gestos típicos, se o outro está enamorado. O não enamorado diagnostica. O namorado espera. O enamorado espera. O enamoramento pode continuar, tornar-se instituição e então transforma-se em amor recíproco, estável, profundo. Pode, pelo contrário, falhar. Neste caso, em geral, não termina por consumação lenta, pacífica. O seu fim é sempre dramático, doloroso, é sempre desilusão. O enamoramento é uma procura de reciprocidade, uma exploração do possível. Cada qual pede ao outro coisas que não tem ou não pode dar, coisas que não pode fazer. Cada qual encontra sempre no outro pontos de não regresso. O desespero que aparece no ponto de não regresso revela os aspectos mais profundos da pessoa, as coordenadas sobre as quais se constrói o eu. É contra estes obstáculos, estes pontos de não regresso, que o amor se revolta. Aos olhos do enamorado, as recusas do outro são atos culpáveis de preguiça, limitações absurdas. Se o outro não faz aquilo que ele pede, não se sente suficientemente correspondido. Portanto, diz que não, afasta-se. Porque pensa, se ele não faz uma coisa de tão pouca importância, então quer dizer que não me ama. O obstáculo que interrompe o desenvolvimento positivo do enamoramento é sempre devido a qualquer coisa que parecia demasiado banal para poder provocar um tal efeito. Tão banal que nos faz dizer que o outro nos amava muito pouco. Não nos amava suficientemente. Mas porque o amor ou existe ou não existe, não há graus. Aquele que se sente amado de forma insuficiente prefere renunciar a tudo. Assim, ambos renunciam ao amor porque não se sentem amados suficientemente. Ambos chegam a essa conclusão porque cada um recusa qualquer coisa que, pelo contrário, poderia fazer. Mas, passados anos, quando o enamoramento acabou, aquilo que parecia um obstáculo mesquinho aparece como o que na realidade era um eixo de apoio da pessoa. Todas as dificuldades casuais eram nós do caráter, pernos fundamentais nos quais o amor tropeça, na sua tumultuosa transformação. Por outro lado, aquilo que parecia demasiado pouco, ou talvez não suficiente, confrontado com outras experiências, parece agora muito, imenso. Aquilo que se julgava superioridade é agora visto como insegurança, medo. Aquilo que se julgava superficialidade era coragem, é incerteza, desespero. As pessoas veem-se pela primeira vez objetivamente e uma do ponto de vista da outra. Há um lugar comum, um dito que se reproduz de todas as formas, segundo o qual o enamoramento, mesmo quando acaba mal, conduz à amizade. Os dois, que enamorados não se conheciam e não se compreendiam,
Agora concordam que na realidade se conhecem a fundo e, libertos da paixão, amam-se como amigos. Isto em geral não é verdade. O enamoramento, quando acaba, deixa sempre algum rancor, alguma amargura. Mesmo depois de anos, cada um reprova ao outro não ter sabido conservar e não saber reencontrar o paraíso perdido. Os ex-namorados quereriam reencontrar a emoção entusiasmante da origem e, dado que apenas são os dois e não há outras causas que ponham obstáculos às suas ações, acusam-se um ao outro de não saber fazer reviver aquilo que morreu. Os seus corações estão sempre cheios de nostalgia, e a nostalgia cria ressentimento, sobretudo naquele dos dois que teve a impressão de ter sido o mais prejudicado, de ter sido enganado. É, portanto, muito difícil, contrariamente a tudo o que se diz, e sobretudo se espera, que o enamoramento, ao acabar, deixe uma amizade serena. Deixa antes o desejo obsessivo de manipular o outro, de ocupar os seus pensamentos, de chamar a sua atenção, sem o deixar um único momento só. O amor, quando acaba mal, transforma-se muitas vezes em desejo de posse, teimoso, rapaz. Este desejo de continuar a existir no coração do outro pode inspirar ações grandes e heroicas, pode levar aqueles que têm dotes criativos a realizar uma obra de arte. Nós, mesquinhos nos mesquinhos e nos menos dotados, inspira, ao contrário, os telefonemas reprovadores ou de crítica e depois lentamente vai até à maledicência. A maledicência, se às cartas anónimas. A amizade entre ex-namorados é, portanto, difícil, até porque neles continua a existir o desejo do paraíso perdido e o ressentimento para com quem não o soube preservar numa determinada altura e não sabe evocá-lo agora. A amizade apenas pode surgir quando todos estes fantasmas desaparecem. Em geral, quando ambos se voltam a enamorar. Só um novo enamoramento destrói o ressentimento. Só com um novo enamoramento feliz volta a percorrer o passado com o seu fogo purificador. Só quando este enamoramento se tornou amor sereno, se poderão reencontrar serenamente. Então tudo depende das virtudes que realmente possuem. A amizade é um juiz impiedoso, não admite exceções. Se têm qualidades que a própria consciência lúcida reconhece como valores, então pode surgir a amizade. A amizade não é, portanto, uma continuação do amor. É a redescoberta da pessoa outrora amada. Não já com os olhos entusiásticos do estado nascente, mas com os olhos atentos do encontro. Neste caso, o passado não se perdeu, constitui o âmago de uma solidariedade profunda. Por que é que, então, as pessoas dizem muitas vezes ficamos amigos? Talvez simplesmente para indicar que ficaram de boas relações, que entre eles já não existe ressentimento ou rancor, ou que sentem um afeto recíproco. Duas pessoas que se amaram e que já não se amam podem socorrer-se em caso de perigo, serem solidárias. Fazem-no porque se reconhecem, porque se conhecem e porque têm um passado comum. Cada um deles é, em relação ao outro, um próximo, ao qual se deve ajuda e talvez um pouco de reconhecimento. Muitas vezes, porém, as pessoas dizem ficamos amigos exatamente para negarem aquilo que continua a existir, o desejo e o rancor profundo. Dizem isso para se convencerem que dominaram os demónios. A aparente amizade serve para esconder a tentação e o medo do demónio. Por vezes, enfim, esta frase serve apenas para dizer que os dois ex-amantes conservaram relações civilizadas, corteses, não dominadas pelo ódio. Marilyn Monroe e Arthur Miller, depois do divórcio, continuaram a falar bem um do outro, um com o outro. Diziam depois que tinham continuado amigos, mas era verdade? Na realidade, nunca mais se encontraram. Certamente que apenas o repetiam para poderem crer, para se sentirem seguros. Tudo isto apenas confirma quanto, na realidade, pode ser difícil chegar à amizade partindo do amor. Depois de tudo o que dissemos, devemos perguntar-nos se muitas das amizades célebres da antiguidade devem ser consideradas formas de amizade ou não foram, pelo contrário, casos de puro enamoramento. Numa das suas obras juvenis,
o Líside, Platão, trata da amizade. Mas um leitor moderno terá antes a impressão de que põe em conjunto a amizade, o erotismo e o enamoramento homossexual. Desde o início, Sócrates conta que pediu: mas tu, Hipótalo, que preferes? É isso que me deves dizer ao meu pedido. Continua Sócrates: ele cora. E eu continuo: meu caro filho de Jerônimo, Hipótalo, não te pergunto se estás enamorado ou não de alguém. Sei que não apenas amas, mas fizeste já um grande caminho na via do amor. Ctésipo acrescenta depois que Hipótalo não faz outra coisa senão falar de Líside, que escreve poesias e canções ao seu amado e lhe canta de noite. Para nós, não há dúvida, Hipótalo está enamorado do belíssimo Líside, loucamente enamorado. Num livro recente, um autor americano do qual já falamos, Reisman, apresenta como caso típico da amizade pessoal as relações que unem Jonatas, filho de Saul, e David. Recordemos os factos. David desafiou e venceu Golias, dando a vitória a Israel. É levado junto ao trono e é apresentado ao rei. Então, diz a Bíblia, quando David acabou de falar a Saul, a alma de Jonatas liga-se de tal maneira à alma de David que o amou. Jonatas como a própria alma. E Jonatas faz um pacto com David porque o amava como a própria alma. De facto, retirando o manto que o recobria, Jonatas deu-o a David, assim como a sua farda militar junto à sua espada, ao seu arco e ao seu cinturão. De então em diante, Jonatas salvará continuamente David do ciúme do pai. É difícil deixar de ter a impressão de que Jonatas se enamorou, à primeira vista, do jovem e belíssimo herói. O amor de Jonatas é provavelmente um amor unilateral não correspondido. Não ser correspondido é típico do enamoramento, enquanto a reciprocidade é típica da amizade. A amizade não pode continuar se não for correspondida. Já Aristóteles o reconhece quando escreve: aqueles que podem querer tanto bem, mesmo que da parte do outro não haja devolução, chamam-se bondosos. De facto, quando há troca, a bondade chama-se amizade. Uma amizade que não seja recíproca não tem sentido. Os amigos devem ser pares. Não pode existir um desequilíbrio de poder entre eles. Um amor não correspondido dá todo o poder a uma parte, a parte daquele que não ama. Este tipo de amor, portanto, é até injusto e a amizade é incompatível com a injustiça. Um caso particularmente interessante é o que é apresentado por Montaigne. Montaigne teve um grande amigo, o jovem Étienne Boétie, que passados alguns anos morreu. Desde então Montaigne não deixou de o chorar e nunca conseguiu ter nenhum outro amigo como ele. Muitos anos depois, nos ensaios, escreve uma vez que, na verdade, confronto todo o resto da vida, a qual, pela graça de Deus, se me transcorreu doce, fácil e, salvo a perda de um tal amigo, isenta de desgostos, cheia de tranquilidade e de espírito, tendo-me contentado com os meus bens naturais e originários, sem procurar outros, se a comparo, dizia, com tudo o que existiu nos 4 anos em que me foi dado gozar da doce companhia e familiaridade daquele homem, ela não é mais do que fumo, não é senão uma vida obscura e aborrecida. Desde a altura em que o perdi, não faço mais nada do que arrastar-me languidamente. Trata-se, portanto, de um amor total, exclusivo, que deixa um vazio que não se pode preencher. No outro ponto das sagas, Montaigne diz explicitamente que a verdadeira amizade, de que aquela com Etienne é modelo, é invisível. Cada um dá-se a si próprio ao amigo tão inteiramente que não lhe fica mais nada para repartir com os outros. Pelo contrário, lamenta não ser duplo, triplo ou quádruplo e não ter mais ânimo e mais vontade para tudo consagrar a esse único objetivo. A impressão que se obtém ao ler estas páginas é de que é de um grande enamoramento. É típico do amor querer cada vez mais a mesma pessoa, aspirar a uma fusão total que lhe foge. Contra esta interpretação existe o passo no qual Montaigne confronta a amizade com o amor pelas mulheres.
Mas, na realidade, esse amor interessa-lhe muito pouco. Montaigne está apenas fascinado pelas formas de amizade-amor homossexual dos gregos. É falando desses que diz: se pudesse estabelecer uma relação livre e voluntária, na qual não apenas as almas tivessem esse gozo completo, mas também os corpos participassem desse legado, na qual o homem se empenhasse por inteiro, é certo que a amizade seria mais plena e completa. Em conclusão, a amizade total, monogâmica, a fusão espiritual e corpórea, descrita por Montaigne, é o tipo de amor que se segue ao enamoramento. Um amor confiante e sereno que, com base nas categorias sociológicas utilizadas por nós, chamamos instituição, o amor apaixonado, mas também aceite, desejado, disciplinado pela razão. As inúmeras discussões suscitadas pelas concepções de Montaigne sobre a amizade são a consequência deste equívoco.